Bom, pessoal, vamos para mais uma questão da FPS 2023.1 Vestibular para Medicina. Quando uma pessoa recebe um choque elétrico, dependendo da intensidade da corrente, ela pode sentir apenas um leve incômodo, sofrer queimaduras graves e até mesmo uma parada cardíaca, resultando em morte. A tabela a seguir indica alguns dos efeitos fisiológicos mais comuns causados por um choque, divididos em 5 faixas de intensidade de corrente elétrica. Então, por exemplo, de 0,001 A a 0,01 A, nós temos pequenos formigamentos. Para a próxima faixa, que vai até 0,1 A, nós temos contrações musculares, dor, dificuldade respiratória e até mesmo parada cardíaca. Após esse intervalo, até 0,2 A, temos fibrilação ventricular, até 1 A, nós temos parada cardíaca e parada cardiorrespiratória, e a partir de 1 A até 10 A aproximadamente, nós temos queimaduras graves, parada cardíaca, possivelmente morte. Considere que um resistor ôhmico de resistência 2 ohms dissipa uma potência igual a 8 vezes 10 a menos 4 watts, quando colocado em certo ponto de um circuito elétrico. De acordo com as informações e faixas indicadas na tabela, assinale a alternativa que contém um efeito fisiológico comum associado à intensidade de corrente elétrica no resistor nessa situação. Conhecemos a potência dissipada pelo resistor e conhecemos a sua própria resistência elétrica. Existem 3 equações para se calcular a potência dissipada em um resistor. A primeira nos garante que a potência é a mesma coisa que a resistência multiplicada pela corrente ao quadrado. A segunda nos dá a possibilidade de calcular a potência através da razão da diferença de potencial ao quadrado pela própria resistência. E a última equação traz um produto da DDP pela corrente elétrica para calcular essa mesma potência dissipada pelo resistor. Observe que não temos a informação da corrente elétrica. Queremos descobri-la. Como queremos descobrir a corrente elétrica, pensaríamos em utilizar a primeira ou a última equação, que trazem corrente. Descartamos então a segunda equação logo de cara. Veja que a última equação traz a DDP como uma grandeza importante, sendo que nós não a conhecemos. Ficamos então realmente com a primeira equação. A potência dissipada será a resistência multiplicada pela corrente elétrica ao quadrado. A corrente é justamente o que nós desejamos descobrir. A potência é de 8 vezes 10 a menos 4 watts, a resistência é de 2 ohms. E aqui nós vamos isolar essa corrente elétrica ao quadrado. Esse 2 passa para o outro lado da equação, dividindo, o 8 vezes 10 a menos 4. 8 dividido por 2 é 4. Vamos agora tirar a raiz em ambos os lados da equação. A raiz da corrente ao quadrado é a própria corrente. A raiz de 4 é 2. A raiz de 10 a menos 4, regrinha da matemática, repete-se o expoente e dividimos ele por 2. Seria 10 a menos 2, portanto, Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Temos então uma corrente de 2 vezes 10 a menos 2 amperes. Esses 10 a menos 2 tem como significado voltar com a vírgula 2 casas, Andar com a casa da vírgula 2 vezes para a esquerda. Então temos uma corrente de 0,02 amperes, o que se encaixa nesse segundo intervalo daqui, de 0,01 a 0,1. Teremos então contrações musculares, dor, dificuldade respiratória, parada cardíaca. Um desses sintomas está justamente na letra B, de bronquite. É isso, galerinha. Até a próxima questão.